Seja bem-vindo a mais um podcast do Riacho. Hoje eu estou com um convidado muito legal, é o Thiago. O Thiago está aqui com a gente, já ele se apresenta e ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele. É uma honra receber você, Thiago. A honra a gente está começando esse novos episódios do podcast e o que você tem para compartilhar com a gente, eu acho muito legal essa parte esportiva. Mas fala um pouquinho de mim, de você, aliás, para mim, conta para mim sobre o que você faz. Vamos lá, né? Eu sou o Thiago Simões, tenho 45 anos de idade, sou formado em roteiro e jornalismo, né? Desde muito tempo eu já trabalho na área, trabalhei 7 anos na Rádio Jovem Pan e agora estou há 15 anos na ESPN como comentarista. Na Rádio Jovem Pan eu era jornalista, fazia de tudo ali, né? Reportagem e tudo mais, né? E na ESPN eu sou comentarista esportivo, né? Eu entrei lá como comentarista de hóquei sobre o gelo, né? E daqui a pouco a gente explica um pouquinho mais sobre Ainda isso. mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, né? Um ano depois de eu entrar na ESPN, como eu joguei profissionalmente futebol de salão, esse foi um gancho para eu ir para o futebol, né? Eu falei, posso comentar futebol e tudo mais, e desde então são 14 anos comentando futebol, né? E eu tenho algumas outras paixões. Eu gosto muito de esportes de maneira geral, né? Sempre fiz esportes desde garoto, natação, futebol, handball, polo aquático, kung fu, tudo que você pode imaginar de futebol eu sempre já consegui me meter, né? E de certa forma isso foi um convite para a minha profissão, né? Mas daqui a pouco eu vou explicar porque o hóquei sobre o gelo, porque é algo bem interessante. Pô, legal. Você entrou como comentarista por causa da sua formação de jornalismo, é Exatamente. isso? Essa foi a linha que você começou a seguir. Se você aí que está assistindo gostaria aí de seguir uma carreira de comentarista esportivo, então você já tem umas dicas aí, você pode até conversar com o Thiago em algum momento. Thiago, conta para mim como é que você chegou lá? Como é que você trilhou esse caminho e você conseguiu essa parte de comentarista esportivo hoje na ESPN? Bom, foram várias peças de um quebra-cabeça gigantesco, né? O primeiro deles, gostar de ler, né? Desde garoto eu sempre gostei de ler. Eu escrevi meu primeiro livro com 7 anos de idade. Pô, que bacana. Então, eu tenho até hoje ele guardado, né? Então, assim, eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler. Esse é o primeiro ponto, né? Ao mesmo tempo, vinha o Thiago esportista. E do outro lado vinha o Thiago que gostava de videogame, né? E entre as minhas paixões do videogame estava o hóquei sobre o gelo. Então, 1989, para você ter uma ideia, na época das locadoras. Sei. Né? Alguns talvez não tenham nascido ainda. Né? Para explicar para o pessoal, você ia até uma casa. Sim. E você alugava um jogo porque a gente não tinha condições de ter aquele jogo, né? E meu pai devia ficar louco, né? Porque toda semana eu alugava o jogo de hóquei sobre o gelo. O mesmo jogo? O mesmo jogo. Então ali foi se criando uma paixão. Muito bom. Né? E eu sempre também gostei muito de patinar no gelo. Então para quem nunca patinou, fica aí a dica, né? É uma sensação de liberdade gigantesca. Então eu acabei gostando do hóquei sobre o gelo e tal, e desde então comecei a acompanhar. E são poucas as pessoas que acompanham hóquei sobre o gelo. Né? Uhum. O tempo foi passando e tudo mais. Comecei a investir mais no hóquei sobre o gelo. A ESPN começou a transmitir o hóquei sobre o gelo no final da década de 1990. E isso terminou durante o lockout da liga, que foi um período em que os donos das equipes elas não entraram em concordância com o sindicato dos jogadores. E aí a ESPN acabou parando de transmitir. Quando a ESPN voltou a transmitir, eu já tinha 6 anos de rádio Jovem Pan. Uhum. E eu tinha alguns conhecidos na TV, na ESPN. E a gente entrou eu entrei em contato e falei, vocês vão voltar a transmitir hóquei sobre gelo? Eu me interesso em comentar. Se coloca à disposição da Exatamente. emissora. Eu já trabalhava, na minha reta final na Jovem Pan, eu trabalhava como comentarista de esportes americanos. E entre eles o hóquei sobre o gelo, né? E também tinha um programa sobre videogame, porque sempre foi uma das minhas paixões. Né? E aí eu acabei entrando na ESPN como comentarista de hóquei sobre o gelo. E aí, até hoje, sou comentarista de hóquei sobre o gelo da casa. E há 14 anos eu comento futebol. Futebol internacional de uma maneira geral, porque a ESPN tem como foco futebol internacional. E uma paixão que eu tenho muito grande é o cricket. Né? É uma coisa diferente e eu me orgulho muito disso porque eu participei da primeira transmissão brasileira de cricket
Como que é o cricket? Aquele que é uma... É o bats, né? Que a gente joga aqui no Brasil, sim, né? Sim. Ou taco, né? Dependendo da outra, dependendo da parte do Brasil. Isso, né? Isso que eu te falar. Era o taco, a bolinha e tal. Só que organizado com regras, né? E é um esporte muito difundido, principalmente é um esporte inglês, né? Que acabou se difundindo principalmente nas colônias inglesas. E a gente acabou fazendo a primeira transmissão, como eu te disse, no Brasil. É uma transmissão histórica, aconteceu faz uns... Eu não vou me lembrar de cabeça, minha memória é péssima. Mas faz uns 4, 5 anos. Que foi Índia e Paquistão. Que é o maior clássico que existe no cricket mundial. Que são colônias inglesas. A Índia, né? A Índia é colônia inglesa. É colônia inglesa. E então a gente acabou fazendo essa transmissão de Índia e Paquistão, que é como se fosse Brasil e Argentina no futebol. E foi durante a Copa do Mundo de 2020, que é uma modalidade de cricket. Né? E desde legal. então a gente transmite... Desde então a gente já transmitiu no ano passado o segundo Mundial, a segunda Copa do Mundo de cricket de 2020. E foi maravilhoso. Pô, que bacana. O cricket não é comum no Brasil, a gente não tem a cultura do cricket. E assim, até difícil de imaginar você comentando um jogo de cricket, tá? Mas o que eu queria saber de você é o seguinte: quais outros esportes diferentes que você já fez comentários, que você já participou, coisas que a gente nem imagina que você já tenha feito assim no seu dia a dia? Na ESPN eu sou conhecido como um comentarista que acaba, de certa forma, tendo foco no hóquei, no futebol e no cricket. Mas eu tenho uma capacidade de me adequar a outros esportes. Né? Eu quase comentei beisebol, teria a capacidade de comentar futebol, tênis, mas eu já fiz algumas loucuras, né? A ESPN de vez em quando ela promove alguns esportes diferentes. Eu já comentei durante 3 anos corrida de drone, que é maravilhoso, né? Corrida de drone. Né? Eu imagino o comentário. O que acontece? Os drones estão correndo... E você vai comentando como se fosse uma corrida de Fórmula 1, né? Só que é no ar, né? Então, assim, a gente tem essa capacidade, diversidade de trazer informação, estudar, tudo se une, né? Estudo, você gostar do que você está fazendo, trazer alegria na transmissão, acho que é fundamental, porque muita gente fala, o esporte em si, ele é entretenimento. Sim. O esporte, no fundo, ele é entretenimento. Então, é lógico que você tem que 50% trazer entretenimento e 50% trazer informação. Né? E a ESPN tem muito disso, porque a ESPN sempre foi muito conhecida pela informação em seu esporte, de que você tem que trazer estatísticas e tudo mais. E eu, como vim dos esportes americanos, né? Para você ter uma ideia, um jogo de hóquei eu tenho mais de 100 páginas de estudo que a gente recebe por jogo, então é uma coisa muito grande. Mas eu já fiz umas coisas mais loucas do que comentar o drone. Eu já comentei o homem mais forte do mundo, já deu pra ver que eu sou um cara forte, né? E aí, como assim eu consigo ter essa diversidade de conversar e de dar risada, então isso acaba entretendo na transmissão. Já comentei o homem mais forte do mundo. E também eu já participei das Olimpíadas nos Estados Unidos, que chama-se D8. Ok. O D8 são esportes americanos, que acabam tendo profissionais competentes, tem ligas. Para você ter uma ideia, semana passada eu comentei um Mundial de Paintball. Ok. Mundial de Paintball. Já comentei o Mundial de escada. Escada com detergente para você subir. Vocês estão dando risada, mas eu vou além. Uma coisa que a gente pode trazer para os desbravadores, que é o Campeonato Nacional de Cornhole. Não sei o que é. Cornhole é um esporte americano. São 2 rampas com buracos. E você tem que jogar saquinhos, ok. Tem um campeonato nacional, tem uma liga nacional. Campeonato Nacional de Dardo. Já comentei. Calma que vai longe ainda. Vocês provavelmente já devem ter visto nesses parques de diversões aquelas cestas de basquete que você tem que... A bola vem e você tem que fazer a cesta, né? Certo. É o Campeonato Nacional de... Eu não lembro o nome desse esporte. Que? Street, basquete de rua? Não é street. Tem um nome específico. Não tem nada a ver com basquete. Entendi. Mas você trabalha com encestar a bola. Que legal, Thiago, que legal. É cada coisa assim que... Agora, você é comentarista e não é narrador. Aí que tá. Então, existe essa mistura? Você, acabei narrando, só comentei, tem um narrador, eu só comento, eu faço os dois, como é que é isso? Eu, na faculdade, eu cheguei a ser narrador. Porque é uma das minhas paixões narrar.
mas eu não sou o profissional da narração. Eu sou um cara que, se for necessário, eu consigo narrar. Lógico que eu não vou chegar aos pés dos narradores profissionais, mas eu acho que eu dou conta do recado, né? Isso aconteceu durante a pandemia. A pandemia, a minha empresa é da Disney, né? Então a Disney ela acabou fechando os escritórios nos Estados Unidos e durante a pandemia ela proibiu todo mundo de entrar na ESPN. Então nós fazemos transmissões de casa. E aí, transmissão de casa, você imagina, cada um na sua casa, com a sua internet, a sua energia elétrica. Então, eu gritei alguns gols, narrei alguns jogos, assim, alguns momentos, né? Mas acho que o mais legal foi quando eu tive que narrar uma partida inteira de hóquei sobre o gelo. 3 horas e meia com prorrogação nos playoffs. Né? E assim, eu fiquei sabendo 5 minutos antes de ir pro ar. Nossa, e aí? Tem até no meu Instagram, eu deixo fixado ali os momentos de grito de gol, tudo, e saiu o gol direitinho, né? O que aconteceu? Teve um problema na escala e tinha um jogo do Paris Saint-Germain encavalado com o meu jogo. Eles tiveram que tirar o narrador da minha partida e colocar no jogo do Paris Saint-Germain. Lógico, o Paris Saint-Germain é muito mais importante que um jogo de hóquei sobre o gelo, e entendo completamente. E eu lembro claramente que a gestão estava desesperada porque eu iria narrar. E agora, né? Agora vai o Thiago lá. Vai ter que narrar, não sei o que. Eu falei, fica tranquilo que a gente narra. E foram 3 horas e meia narrando. Eu não sei, eu só sei que eu orei. Eu pedi sabedoria. E deu tudo certo. Que legal. Pô, Thiago, experiências fantásticas isso aí, cara. Porque você tá ao vivo, você tá no ar e o pessoal tá assistindo você. Já aconteceu alguma coisa que você... falei algo que não devia ter falado? Já falei. Pô, Thiago... Comecinho do meu trabalho na televisão. Eu sei que ela nunca vai mais patrocinar a ESPN depois que eu vou falar isso. Mas vamos lá, então, né? Eu estava sentado na bancada, era no hóquei sobre o gelo ainda, era eu, o narrador, Ari Aguiar, e tinha um outro comentarista que hoje não trabalha mais com a gente, que é o Diogo Novaes, ele mora nos Estados Unidos. E a gente estava falando de refrigerante, né? E eu falei sobre aquele famoso refrigerante, né? Escuro, que tem muita gente que gosta, inclusive aqui dentro. Sim. Tem muita gente que gosta aqui, não é verdade? Eu sei disso, né? Gosta, geladinha, né? E aí, a gente tá falando, foi pro intervalo, e a gente, quando vai pro intervalo, você começa a falar um com o outro, não sei o quê. Pô, aquele refrigerante lá é horroroso. Pra gente falar a palavra mais ou menos, né? Só que quando eu falei isso, já tinha voltado pro ar, né? E aí todo mundo olhou pra minha cara, assim. E aí falaram, você sabe que nunca mais essa empresa vai patrocinar aqui na ESPN. Queimou. Mas tem algumas outras histórias legais, assim, também. Acho que uma muito divertida foi nas eliminatórias da Copa do Mundo do Brasil em 2014. 2012, 2013. Eu fiz um jogo das eliminatórias que foi Etiópia e Camarões. Eu sou fanático por futebol alternativo. Eu gosto muito desses jogos diferentões. Então, inclusive, quando tem na televisão alguns jogos assim, eles colocam pra mim porque sabem que eu vou estudar, vou me divertir. Só que até hoje a gente não sabe a escalação desse jogo. Imagina. É mesmo? Até hoje a gente não sabe a escalação do jogo. Porque naquela época a imagem era SD, né? Hoje a gente tem imagem HD, tudo bonitinha, 1080p e tudo mais. Às vezes até em alguns lugares 4K. 4K. Mas você imagina em 2012, 2013, a imagem é SD. O jogo foi na Etiópia. Eu lembro até hoje que a câmera estava torta. Então assim, a gente não tinha imagem correta, a gente tinha imagem torta. E aí vai começar o jogo e tal. Cadê as escalações? Ninguém. Na época foi o Luiz Carlos Lago que fez o jogo comigo. E a gente brinca até hoje, né? E aí, o que a gente vai falar? Não sei o nome dos caras, não. Não, vamos lá. Pegamos uma lista no Wikipedia ali e começamos a falar. Eu lembrava de alguns, porque eu fazia o campeonato francês na época, e muitos camaroneses jogavam no campeonato francês. Campeonato francês, okay. Da Etiópia, né? Não faço ideia. Até hoje. Muitas delas não posso contar aqui. Mas também assim, né? Se você pegar um jogo da Etiópia contra Camarões,
quem assiste também vai... Se você falar algum nome lá, fala, tá bom, beleza, né? Exatamente. Tá passando, né? Tá valendo porque Exatamente. o Thiago falou, né, cara? Pô, que legal, Thiago. Tua experiência é muito bacana, muito boa. Que é isso. Assim, a nossa garotada hoje precisa desse tipo de incentivo, desse tipo de contar o que acontece, como funciona, para ver se desperta nessa turminha, né? Nessa juventude que está chegando agora, para esse tipo de profissional mesmo, né? Porque eu não sei o que está acontecendo, cara. Porque eu não sei, cara. A linha, né, da juventude hoje tá bem difícil, né? Me fala uma coisa. Religião adventista, que você professa aqui, você é um adventista do sétimo dia, frequenta o Riacho Grande há mais de 20 anos, né? Você Mais de 20 anos. frequenta Eu aqui, sou batizado há 4, 5 anos. mas você frequenta aqui com a gente já há um tempão, Exatamente. a Igreja do Riacho, inclusive até mais do que eu. Tô aqui há 10, 12 anos, mais ou menos, você tá aqui já há um tempão. Né? Eu fiquei um tempo sem vir, fiquei uns 4, 5 anos sem vir, frequentando outras igrejas. Tá. E depois a gente voltou pra cá por causa das crianças, né? Porque aqui a gente sabe que pra criança é o Pô, paraíso. É, o lugar é demais. É o paraíso. Né? Não pode fazer muita propaganda, senão a turma vai lotar aqui. Não, seja bem-vindo sempre. Vamos lá. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Diga. Existe conflito entre a religião e a sua profissão em relação principalmente ao sábado? Existe. Existe? Você Existe. tem muito problema com isso? Conta para mim. Na televisão eu não tenho porque eles entendem muito bem aquilo que eu creio, né? Mas foi bem complexo para mim no início. Porque quando é que tem jogo? Finais de semana. Final de semana, né? Só que hoje, com muita oração, com muita persistência, teve dias que eu tive que trabalhar no sábado ainda, no início do meu processo ali de conversão e tudo mais. Hoje, raramente eu preciso trabalhar no sábado. Geralmente, quando eu preciso trabalhar no sábado é depois do pôr do sol, graças a Deus. E num evento emergencial, né? Porque eles já sabem muito claramente no que eu acredito. E como eu acabo, de certa forma, compensando com a qualidade do trabalho, eles me respeitam por causa disso. Né? Pô, que legal, cara. Isso é muito bom. E é praticamente impossível, porque acho que não existe ninguém aqui no Brasil que faça o que eu faço e consiga, de certa forma, folgar no sábado. Pô, legal, cara. Legal. É muito complicado. Então, eu posso dizer que, assim, logo, um dos grandes empecilhos de eu me batizar foi, poxa, como é que eu vou batizar se eu tenho que trabalhar no sábado? E eu lembro que, na época, o pastor Daniel, ele falou assim, calma, se batiza. Deixa Deus trabalhar com você. Né? E até hoje, assim, a luta já foi mais intensa, né? Hoje, com 14 anos de rádio, de televisão, mais 7 de rádio, a gente consegue ter respeito pelo profissional que a gente é, pelo que a gente acredita, e acima de tudo, né? É Deus que faz tudo, né? Abre as portas, Ele que abre as coloca portas, no seu caminho. E eu tenho certeza que eu estou lá por causa de Deus. Pô, que legal, É isso que é o mais importante, porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam. E é como o pastor Denison, eu já conversei várias vezes com ele. Ele falou assim, e todos os pastores que vêm aqui, ele me apresenta e fala assim, Thiago, só tem uma pessoa para estar lá. Você tem uma missão. Você está no lugar que muitos de nós não poderíamos estar. E você você está brilhando Exato. e mostrando essa luz Exato. para as outras pessoas. A gente faz o possível para tentar ajudar, né? Tem uma história que eu já contei uma vez, na época, o pastor Rafael contou para todo mundo lá na frente, que eu sempre carregava livros no carro, né? E esses livros eu acabava deixando no carro e às vezes me dava vontade de dar o livro para a pessoa. Quando a gente estava voltando da pandemia, um certo dia eu tinha que ir para a televisão e eu estava chegando na televisão e uma voz veio para mim e falou assim, é o seguinte, você vai pegar esse livro e você vai dar para essa pessoa. E aí eu pensei, mas como é que eu sei que essa pessoa vai estar lá? Você pega o livro e sobe lá para sua cabine de transmissão e dá o livro para essa pessoa. Tudo bem, eu só obedeci. Subi, eu vou resumir a história, né? Subi, cheguei na minha cabine, quando eu olho do lado, está essa pessoa sentada. Eu entrego o livro para essa pessoa e ela, com cara de espanto, ela fala assim, nossa,
O que é isso? Eu falei, é um presente. Foi o Espírito Santo que mandou te entregar. Um mês depois, com outro amigo que também é cristão, eu conto essa história. E aí ele chega com cara de espanto e fala assim, então foi você? Eu falei, eu o quê? Então foi você que deu o livro? Assim, sim, fui eu. Você sabia que uma semana antes essa menina tentou tirar a sua própria vida? Nossa. Filha de pastora. E ali eu entendi o porquê eu estou lá. Uhum. Eu não estou lá para ser o melhor comentarista, o melhor jornalista. Eu estou lá para fazer o melhor para Deus. Então esse é o meu pensamento. Hoje eu tenho esse pensamento. Porque de certa forma, profissionalmente, eu já atingi aquilo que eu gostaria na minha vida. Então hoje eu quero poder trabalhar para Deus lá dentro. E até o momento que Deus achar oportuno. Tiago, eu ia te pedir para você fazer assim uma mensagem final, mas você já fez, cara. Então tá bom. Pô, sensacional. Tiago, foi uma honra conversar com você, cara. Que isso, eu aprendi muita coisa hoje com você. Descobri muitas coisas. Achei muito legal esse bate-papo. Espero que você que esteja assistindo nosso podcast também aprecie esse momento, também possa compartilhar com outras pessoas. Não deixe de assistir. Liga o sininho aí, sempre que aparecer um podcast diferente, a gente tá lá e você vai receber uma notificação a respeito disso. Obrigado por assistir mais uma vez o podcast do Riacho e quero agradecer aqui a presença do Tiago. Valeu, cara, Sandro. Valeu, Obrigado. Tiago. Foi um prazer, meu. O prazer foi todo meu. Valeu.